Ele é formado em economia e é especialista em administração de finanças empresariais. Está desde 2002 na Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a AFEAM, onde entrou após ser aprovado em concurso para o cargo de técnico de fomento. Na instituição, exerceu os cargos de coordenador de crédito, gerente de crédito e gerente de controles internos e riscos. Desde 2019, exerce o cargo de diretor-presidente da AFEAM e hoje traz uma novidade de que a AFEAM foi a agência de fomento do Norte que mais investiu créditos para microempreendedores. Quem vai dar mais detalhes sobre isso é Marcos Vinícius Castro, que já está aqui com a gente. Olá, presidente, seja muito bem-vindo aqui ao Real Time 1. Muito obrigado. Em nome do governo do estado, Amazonas, a AFEAM se faz presente mais uma vez aí nesse portal e dá um alô a todos os teus webnautas. Então, presidente, a gente começa com essa novidade, de que a AFEAM foi a agência de fomento da região norte que mais investiu em microcréditos após a pandemia. Verdade, né? Começamos aí iniciando lá em 2019 de forma presencial e veio a pandemia, conseguimos aplicar 115, então chegamos até 185 milhões. Só no microcrédito, como bem você falou, foram mais de 130 milhões. E nos despontamos com isso, né? Com todo o time da agência, conseguimos criar um produto novo, um produto diferenciado, que é o crédito online. Fizemos lá um crédito emergencial em função de todos os problemas, né, das alças pandêmicas que nós tivemos. E aí os negócios precisavam sobreviver. E o braço do Estado foi responsável por isso, por meio da agência de fomento, visando salvar aquele pequeno comerciante, aquele pequeno prestador de serviço. E também fizemos muito crédito para as clínicas, laboratórios, pessoal da saúde, os fisioterapeutas, enfim, toda essa categoria, muitos profissionais liberais, conseguimos atender de forma prática, rápida, através do nosso site, que, se o senhor me permite, eu queria deixar aqui, que é o www.afeam.am.gov.br, com taxas de juros subsidiadas. O governo do estado, por meio do Polo Industrial de Manaus, ele concede incentivos fiscais e extras fiscais, onde essas empresas aqui sediadas no estado, elas recolhem para o fundo da micro e pequenas empresas e ao desenvolvimento econômico do estado do Amazonas. Com isso, conseguimos ter lá na agência 3% desse recurso para aplicar nessas atividades produtivas, né, de forma coesa, com o time que criou essa nossa modalidade de forma online, onde estava atendendo anteriormente em torno de 9 a 10 mil operações. E no ano de 2021 e este ano, nós vamos ultrapassar com certeza mais de 20 mil operações de crédito. E o empresário que está assistindo a gente tem interesse, em adquirir esse crédito. Para quem que ele é destinado? Para todos os produtores rurais, tá? Os micro e pequenas pessoas físicas, o microempreendedor individual, e aí também tem as categorias das empresas, que é a microempresa e a pequena empresa, com valores de até 100 mil reais. Não é necessário avalista, tanto na capital quanto no interior. E o grande diferencial dessa linha, do Mais Crédito Amazonas, que lançamos agora em 2022, são aceitações de restrições, pequenas restrições. No site eu tenho, de acordo com a modalidade de cada programa, as restrições aceitas em função da pandemia. É a sensibilidade do nosso governo do estado, visando ajudar e incentivar essa população que realmente precisa, né, manter seus negócios e manter os empregos, que é isso que é importante, né? O nosso governo do estado, nós temos duas grandes preocupações. Primeiro, nutrir através de ações que nós temos por social e geração de emprego e renda por meio da agência de fomento com crédito produtivo, se gera a ocupação e renda tanto do empresário quanto daquela mão de obra familiar e também gera novos empregos indiretos. Entendi. Falando um pouco, a gente está no mês de agosto, né? Um mês bom para se fazer um balanço sobre o primeiro semestre desse ano. Qual foi o montante que foi investido pela AFEAM nos microcréditos? Já passamos um pouco mais de 10 mil operações de crédito, né, este ano, e chegamos já à marca de 110 milhões. Temos o orçamento aprovado pelo fundo
e através dos recursos próprios da agência, um montante de 220 milhões a ser aplicado, ou seja, atingimos 50%. Até dezembro, vamos atingir esse patamar de 220 milhões injetados na economia de forma direta. E a FEAM tem também programas voltados para grupos específicos, né? Como o idoso empreendedor. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como funciona, se ainda estão abertas as inscrições para esse programa. É muito pertinente a sua pergunta. Nós temos N atividades, N programas que fazem. Um deles que está se despontando muito é o idoso empreendedor. Você que nos assiste pode procurar através da Sejusc, que é a Secretaria de Justiça e Cidadania. Nós temos os postos, né, os centros de convivência, que eles atendem na própria Sejusc. Ele é o nosso parceiro técnico. A FEAM não faz nada sozinho, faz através dos parceiros. Os órgãos de governo, eles conversam muito, né? Tem uma interação, uma indisciplinaridade muito grande, uma multidisciplinaridade que a gente pode atender tanto essa categoria do idoso empreendedor, que quer montar uma atividade produtiva. Eles têm curso voltado para essa categoria de forma célere e rápida. Aí eles atingem 5, 8 mil, tanto na capital, que é importante deixar registrado, quanto no interior do estado. Eles vão ter prazo para pagar, vão ter até 2 anos para prazo de carência de 3 meses e até 21 parcelas, ou seja, totalizando aí para o capital de giro, em linhas gerais, de 24 meses. Se for para investimento, até 4 anos. Também valores podem atingir até R$21 mil, sem precisar ter uma avalista para esse investimento fixo. E esse programa, o idoso empreendedor, ele abrange todo tipo de negócio? Todo tipo de atividade produtiva, seja um pequeno comerciante, seja um prestador de serviço, por exemplo, um aluguel de buffet, enfim, de ornamentação de festa, de limpeza de ar-condicionado. Nós temos N atividades que eles exploram. Seja um pequeno comerciante, seja um pequeno hortifrutigranjeiro que ele tem, né, que ele desempenha essa atividade na sua casa ou loca, seja uma pequena drogaria, enfim, qualquer atividade a gente financia, desde que ela seja produtiva. E para quem está interessado, quais são os critérios, né, que fazem o empreendedor se encaixar dentro do idoso empreendedor? Além de ter essas atividades, ou ele quiser implantar, né, procura a Sejusc, são documentos básicos, critérios são mínimos. Documentos pessoais, ele por ser aposentado, geralmente ele não pode constituir uma microempresa, um microempreendedor individual. Ele, de forma como pessoa física, ele pode ter esse local, ou então locar esse local, e os documentos básicos. E aí estamos falando de identidade, CPF, comprovante de residência. Está apto. Aceitamos também algumas restrições de 2020 para cá, somente as contas de consumo. E aqui a gente pode deixar registrado que são até 1.050 aqui na capital. Se for no interior do estado, essas restrições são aceitas no valor de 2.100. Então é de forma bem facilitada. Estamos falando aqui de documentos mínimos para que ele se habilite a esse crédito. E além do idoso empreendedor, outro programa bem específico é o Crédito Rosa, né? A quem se destina esse programa? A todas as mulheres, né? Principalmente que passaram por vulnerabilidade social, enfim, aquelas que são assistidas no programa da nossa secretaria, que é um outro parceiro, a nossa Secretaria de Estado de Ação Social. As assistentes sociais capitalizam essas pessoas, né? Vão capitanear, melhor dizendo, essas pessoas, fazem a seleção, fazem a visita técnica e fazem a imputação dos dados no nosso sistema. E também com documentos básicos, né? E aí seja lá, e aí nós estamos falando de costureiras, as manicureiras, as salões de beleza, qualquer esteticista, enfim, todo esse público tem que ficar registrado, que é selecionada pela Secretaria de Estado de Ação Social. O grande diferencial nesse programa para o Crédito Rosa, para as mulheres que são empreendedoras, são os prazos. Os prazos são maiores, né? Eles têm 3 meses de carência e até 33 meses, ou seja, somando o fluxo total de prazo de pagamento, chegam a 3 anos aí para pagar esse crédito. E taxas de juros diferenciadas. Essas taxas variam de 4% a 6% ao ano. Estamos falando de uma taxa realmente negativa, até pelo período inflacionário que temos. Em função do fundo
da micro e pequenas empresas está subsidiando, por meio do governo do estado e da agência de fomento, esses recursos. Por isso que é um crédito realmente produtivo, onde ele vai aplicar naquela atividade, vai produzir algo ou prestar um serviço pelas habilidades que essa pessoa tem e honrar seus compromissos junto à agência, né? E é importante dizer que ela está abrindo um financiamento, que é o que a gente chama lá de primeiro degrau, segundo degrau maior no valor e no terceiro ele se torna cliente especial da agência, né? De forma de pegar valores maiores, prazos melhores e condições também facilitadas. Agora, presidente, por que é importante, né, conceder esse tipo de crédito, esses benefícios para esses grupos específicos? É importante porque você segmenta, né? E através de um parceiro técnico você tem uma seleção especializada. Tanto porque capacita, nós estamos falando em capacitação aí, eles além de formar aquela pessoa pelo lado do empreendedor, ainda tem o curso de matemática básica, financeira, sobre controle de gestão. E a gente entende, né, e a academia nos diz isso, um crédito bem direcionado, sendo oportuno, tendo essa capacitação, há possibilidades maiores de terem sucesso. Então essas pessoas vão empreender, elas têm uma veia empreendedora diferenciada e o governo do estado, por meio dessa agência de fomento, vai incentivar. E ela está gerando, como eu falei, em última via, o seu emprego direto quanto indireto. E muitas vezes um salão de beleza tem a pessoa que lava o cabelo, tem a profissional habilitada para fazer, sei lá, a parte de pintura, de químicas, corte, enfim, o embelezamento no geral. E nós temos, na nossa cidade, é perceptível isso, está lá o braço do governo do estado incentivando, seja para revitalizar aquele salão de beleza, por exemplo, fazer uma fachada legal, botar vidro, climatizar melhor, ter bons equipamentos, né? Nós renovamos, modernizamos tudo isso, de forma que o cliente, né? Quem vai ser o beneficiado lá na ponta vai ser o cliente. Sim. E aquela pessoa empreendedora ou empresário vai estar ali, o pequeno comerciante ou prestador de serviço, fazendo o seu papel, né, como um meio, né, e sustentando, dando oportunidade de gerar emprego e renda para a população. Que essa há de ficar registrado, que é a principal missão da Agência de Fomento do Estado. Presidente, e um problema que vem se tornando recorrente aqui no nosso estado, né, e tem se agravado ano após ano, é a questão das enchentes, né, que causam prejuízos lá para os produtores rurais, principalmente do interior do estado. Como é que a FEAM atua com esse público? É, bem verdade, né? Além da pandemia, os 2 últimos anos, em 2021, tivemos a maior cheia histórica, né, do nosso estado. É o regime das águas, a cada 6 meses, faz parte administrar isso. E o governo do estado, com a sensibilidade dos deputados, aprovaram uma lei de anistia, tanto de 2021 quanto ano passado tiveram 57 municípios afetados. Tivemos uma remissão de dívida de quase R$1 milhão, mais de 5 milhões e meio de reais, melhor dizendo. Quase 1.000 operações de crédito foram anistiadas lá no ano passado. Este ano estamos com um programa novamente, por meio de lei, né, que foi aprovado agora dia 30 de junho na Assembleia, e nós temos as remissões de dívida para esse ano, para aqueles que realmente foram afetados. E o governo do estado vai atuar tanto com as ações sociais por meio da Defesa Civil Estadual, quanto pelas ações de apoio e incentivo na recuperação dessas atividades. E aí o produtor rural, que foi afetado, perdeu, foi dizimada a sua plantação, ele pegou crédito na agência de fomento, estava com situação de adimplência 31 de dezembro de 2021, ele vai ser anistiado, total ou parcialmente, de acordo com cada atividade. E há de se falar também, isso aí nós estamos falando de produtores rurais na zona rural dos municípios que foram afetados. E este ano já estão decretados 52 municípios em estado de emergência. É importante destacar, são os municípios que têm estado de calamidade decretado. Exatamente, pela Defesa Civil Estadual Defesa Civil do Estado. Ou Secretaria Nacional de Defesa Civil. Estão todos decretados, né? O estado de calamidade ou de emergência, tá? Pública. Enfim, e aí se for aquele comerciante na zona urbana do município, que se encontrava naquela parte mais
né, de risco e foi afetado, ou direta ou indiretamente. Por exemplo, a gente cita muito isso, né? Ele era um pequeno comerciante ali, a rua foi afetada, os moradores saíram, se deslocaram e ele ficou lá. Então ele perdeu a clientela, ele não consegue vender, ele não consegue ser abastecido com novas mercadorias e ele tem um compromisso com a agência de fomento. Então ele recorre lá no nosso formulário no site, tem lá um formulário de habilitação, de inscrição, de como pegar essa remissão de dívida. Se inscreve lá, ele manda as fotos, nós mandamos um técnico, atesta essa comprovação que ele foi afetado realmente. Nós temos essas ruas desses municípios, hoje já temos 52, nós temos as ruas, essas localidades, os bairros, essas comunidades que foram afetadas, e vamos lá, atestamos e tira essa preocupação dele. E ele fica hábito, ele fica habilitado, melhor dizendo, a pegar um novo crédito, sem ter o risco dele pontuado negativamente. Ele não vai sofrer nenhuma sanção, restrições, por exemplo, né, de órgãos restritivos, não. O governo do estado sensível a tudo isso, como eu falei, além das ações humanitárias por meio da Defesa Civil, faz essa parte do crédito ao empreendedorismo também, dando apoio a esses negócios. Então, vocês que nos assistem, se você me permite, podem acessar, nós temos 52 municípios já que foram decretados estado de emergência ou calamidade, como bem você falou, pela Defesa Civil Estadual. Se inscreve lá no nosso site que você tem direito, sim, a ter essa remissão de dívida, seja total ou parcial. Cada caso vai ser analisado de acordo com o que você tem o financiamento vigente. Tá certo, presidente. E aquele empreendedor que está assistindo a gente, que quer empreender, mas não sabe como começar, como é que a FEAM pode ajudar? Você que tem um sonho, né, que a gente procura dizer isso, mas um sonho de empreender, como bem você falou, ou você se procura por 2 meios. Há de se falar também, o produtor rural ele procura o IDAM. Tá? Em cada município do estado do Amazonas, nos 61, no interior, mais capital, nós temos o IDAM. Qualquer atividade para o agronegócio, o nosso estado procura o IDAM. O outro parceiro importante, que é na parte de comércio e prestador de serviço, é o SEBRAE. O SEBRAE é o parceiro técnico da FEAM para fazer essas concessões também no nosso site. E aí o SEBRAE ele faz essa capacitação, ele te identifica uma potencialidade, ele faz um estudo negócio a negócio, né? Enfim, você passa por uma, vamos dizer, uma escola. E de acordo com a aptidão, de repente você trabalhava em algum comércio, de repente você saiu do curso de enfermagem, por exemplo, de farmacêutico, enfim, quer montar a tua tão sonhada drogaria. Então você já está habilitado, você conhece do ramos, você vai passar por uma capacitação simples com o SEBRAE e você vai atrás do ponto para alocar. E a agência de fomento, o governo do estado, vai financiar tanto o capital de giro, quanto o que a gente chama a mobília toda, os móveis, utensílios. E aí nós estamos falando dos equipamentos, seja para os sistemas que serão utilizados, né? Toda essa parte aí a FEAM também financia. Nós temos aqui N linhas de créditos, tanto para as pessoas físicas como os pequenos negócios. Então nós podemos atuar até aí R$100 mil. E qual é o balanço que a FEAM faz, né, desses quase 4 anos, de 2019 para cá, na questão das operações de crédito? Eu queria só terminar um pequeno raciocínio sobre, se você me permite, sim, antes desse balanço, que seria uma linha que nós temos para os médios empreendedores e pequenos empreendedores aí daqui do nosso estado, principalmente que estão aqui na capital, que é uma linha de crédito acima de 100 mil até 1 milhão para o cliente novo, 2 milhões para o cliente normal e assim sucessivamente. A FEAM não atende só o pequeno, nós também temos um produto chamado a FEAM Mais. É para aquele empreendedor que tem 30, 50 funcionários lá, sejam grandes, hoje os supermercados em Manaus estão invadindo, como eu falei, os exemplos, as drogarias, os laboratórios, as oficinas mecânicas, enfim, os grandes restaurantes, toda essa gama nós atendemos com valores maiores de 100 mil até R$1 milhão no primeiro financiamento. Também de forma prática no nosso site, acessa lá, o produto se chama a FEAM Mais. Tem lá todo o checklist, a forma de se habilitar, é um produto diferenciado do microcrédito, né? Então requer garantias,
as taxas de juros são um pouco maiores, os prazos também são flexíveis. Então, procurem mais informações sobre o nosso produto, o Afia Mais, que é a grande dica aí que a gente quer deixar. Faltando o assunto sobre o nosso balanço, o balanço é muito positivo. Quero registrar aqui que é com muita satisfação, em nome do nosso time da Agência de Fomento, eu quero agradecer todo o time da FEAM que criou esses produtos, tanto crédito emergencial, de forma online. Hoje estamos consolidando mais ainda com o Mais Crédito Amazonas. Estamos aplicando aí, já aplicamos mais de 470 milhões em 3 anos e 8 meses de governo, de gestão. Eu sou do quadro concursado, compromissado para levar um maior número de crédito. Entramos para a história de crédito da agência como que mais aplicou, e com esses 220 milhões que vamos atender até o final do ano, vamos bater todos os recordes na agência, de forma célere, um produto diferenciado, responsivo, intuitivo, de forma que o empreendedor hoje, né, mudou. Com a pandemia mudamos, aprendemos muito, né? E hoje nós saímos, como eu falei, de 10 mil operações para 21 mil operações, como fizemos ano passado. Esse ano não vai ser diferente. Então o time está muito aguerrido, né? Estamos trabalhando, melhorando cada dia mais. Criamos o assinador digital hoje, as assinaturas eletrônicas, melhor dizendo, no nosso contrato. Então hoje não geramos papel, enfim, contribuímos também para o meio ambiente. Hoje tudo é de forma online. Basta ter uma conta, o dinheiro é liberado na conta corrente desse empreendedor, e se for um equipamento, a gente paga direto ao fornecedor. Então, o governo do estado não se exime da responsabilidade de continuar incentivando, apoiando os pequenos micronegócios da agência de fomento do nosso estado. A FEAM anteriormente, né, fazia muito crédito concentrado. Hoje não, é determinação do nosso governador pulverizar o crédito. Hoje o nosso ticket médio por operação não passam de 10 mil reais. Então é a forma de muitos acessarem, né, o produto de crédito por meio do governo do estado que a FEAM operacionaliza, que é o Fundo da Micro e Pequenas Empresas. Então o balanço é muito positivo, estamos felizes com todos esses números, né? São diferenciados e se tornando, né, a agência de fomento que mais aplicou microcrédito do nosso estado. Isso foi o grande anseio, né, que nós tínhamos, né, o time da FEAM. Na região norte. Principalmente na região norte, exatamente. O que é muito importante, né, já que a gente ainda vive os efeitos econômicos de uma pandemia, né, e tanta gente perdeu o emprego, não tinha como conseguir sustentar sua família. É verdade, né? Muitos empregos aí, enfim, a crise veio, mas tiveram N atividades que cresceram, né? Exatamente. Então, nas crises se tem oportunidade. O segmento que mais cresceu foi de alimentação, os deliveries. Então, muitas empresas de alimentação se especializaram no delivery. Todos nós em casa, no lockdown, enfim, e eles trabalhando, criaram uma logística bacana. E a FEAM entrou financiando os equipamentos, tiveram melhorias de produtividade, enfim, de alcance. Enfim, e conseguiram fazer esse produto. Hoje você vê os produtos, tem uma apresentação bacana, com as embalagens. As empresas de embalagem a FEAM financiou também. As empresas de, como falei, de clínica, laboratório, o profissional fisioterapeuta precisava dos instrumentais, a FEAM financiou. N drogarias a FEAM financiou, né, na nossa cidade. Então, assim, o segmento todo foi crescendo. E padarias, enfim. E até, inclusive, né, aquele que está lá na ponta, o borracheiro ali da esquina, que precisava enfim, os carros se locomovendo mais, as motoqueiras, as borracharias de Manaus também foram financiadas. Ou seja, nós financiamos todas essas atividades, seja da indústria, seja do comércio ou serviço, e principalmente o agronegócio que produz alimento para a população. Então, ficamos muito felizes com esses números, são muito satisfatórios, né? Então, como agência de fomento, como um agente indutor de desenvolvimento econômico sustentável, a agência de fomento vem acreditando, vem fazendo crédito, gerando emprego e renda para a população amazonense. Muito bem, nós conversamos com Marcos Vinícius Castro, que é diretor-presidente da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a FEAM. Muito obrigado, presidente, pela sua presença e colaboração aqui no Real Time 1. Eu que agradeço, né, em nome da Agência de Fomento, o governo do Estado,
está tocando o barco, fazendo tudo, fazendo aplicação de crédito, que é a nossa missão. Então, é muito gratificante esse trabalho de transformar. E como a gente fala sempre, o hashtag Fomento Transforma. Muito obrigado. E para você que acompanha o Real Time 1, continue bem informado e não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e até uma próxima oportunidade.